O Wellington está aqui, só que o pessoal não quer te ver, não, Wellington? Será? Olha lá, o Wellington, né? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, professor Wellington? Boa noite, pastor Aldo. A paz do Senhor. Tudo bem, graças a Deus. Muito bom ter você aqui, viu? Eu que fico feliz. Hoje nós vamos falar, tem um culto diferente, tá bom, Wellington? Já falo com você. Enquanto isso, eu quero que você ore e participe. Olha, você viu que eu abri o culto lá em Deuteronômio. Deuteronômio que diz assim, Deus estava instruindo o povo acerca dos seus mandamentos, acerca dos seus princípios. Pode colocar o Wellington aqui para a gente poder participar com ele. E aí, Wellington, eu li Deuteronômio justamente de propósito, porque lá também o Senhor ensinou a Moisés a ensinar o povo que deveria contar a história para as crianças, colocar na mente deles. Contar, olha, sabe o que Deus fez com o seu povo lá no Egito, tirou... Sempre citou Abraão, Isaac, Jacó, remetendo a um passado, remetendo a um paradigma histórico, a uma referência. A importância da história também nos paradigmas bíblicos e na saga do povo de Israel, não é verdade? Isso é verdade. O objetivo de você entender o passado é dar um sentido para o teu futuro, que ainda não existe e precisa ser construído. E digo mais, eu lembrei de um versículo lá em Provérbios, que diz assim, o prudente, o avisado, ele vê o mal e se esconde, o que o simples sofre a pena. Exato. Quer dizer, quando eu olho para uma história, para uma referência, para mim poder saber como eu vou agir no presente, não é verdade? Sim, sim. Você falando do conceito de prudência, a sua definição é muito interessante. A palavra prudência, ela depende de duas aplicações. O prudente é aquele que vê o mal e prevê uma solução para não ser punido dentro daquele mal, de uma situação adversa da sua vida. Isto é o sentido e o significado da palavra prudência quando ela é usada por Salomão, né? Em Provérbios. Ele tem esse sentido. Eu vejo, por exemplo, de noite eu sei que na esquina da minha casa fica jovens adolescentes ali praticando o que é mal. Eu, de forma prudente, nunca vou passar ali. Eu prevejo que eles farão mal a mim e vou prover, então, uma solução. Qual é? Eu vou dar a volta no quarteirão, eu não vou passar por perto. É esse o sentido da carga semântica da prudência para o homem hebreu. E aí, obviamente, quando eu olho para a história, para as coisas, eu posso ser prudente. Poxa, que aconteceu isso, eu posso estabelecer assim, não é verdade? É exatamente em busca desses dados que nós estamos hoje, né? Bom, muito bem. Eu sei que você está acostumado com um culto, que um pastor fica aqui de pé falando, mas eu quero que você fique aqui. Experimente essa forma nova. Experimente nesse momento que o mundo está mudando, se readequar. Nós estamos adequando. E a palavra ela vai ser ministrada através disso. E por que nós estamos falando da história? Porque eu trouxe aqui hoje o Wellington, neste culto, que além dele ser um homem da palavra de Deus também, ele tem sobre sua história, o seu background, seu currículo. Ele é um professor de história, um historiador, filósofo e também um estudioso da palavra de Deus. Nós sabemos, nós convivemos com o Wellington aí há cerca de uma média de 20 anos. E ele tem sido um estudioso e tem sido bênção para nós neste lugar. Então nós queremos hoje olhar para a história para aprender. Lembre-se também que Paulo escreve assim, que todas as coisas, falando da Bíblia, foram escritas para nosso aviso. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, olhamos para a palavra, não para mistificar as coisas, não para fazer uma carga religiosa naquilo que vemos no Velho Testamento, mas para aprender, para olhar, ter um olhar e aprender com aquilo. Então, nós fizemos questão hoje de ter uma ministração diferente. Então, você vai aprender um pouco sobre a história das pandemias e costurando pela Bíblia, até porque o nosso convidado faz isso de maneira muito, muito peculiar. Então, eu quero que você preste atenção e aprenda. Se você tiver alguma pergunta, você pode mandar aí para o nosso WhatsApp, que vai estar aí. Você pode mandar uma pergunta, uma colocação. Sua participação é muito importante nesse momento. É a ministração da palavra de forma diferente. Quero lembrar você também, você que é da MCI, o seu dízimo, a sua oferta. Quero convidar você, quero agradecer as pessoas que estão fazendo sua transferência, os seus depósitos bancários, procurado a igreja aqui. Muito obrigado aos irmãos que têm feito isso. E quero encorajar você a fazer isso. Vou pedir que coloque os dados do banco. Você pode fazer uma transferência bancária, um depósito, ou por aplicativo. Nós estamos providenciando que daqui a uns dias também temos o QR Code, né? Coloca aqui também, nós vamos providenciar isso. Mas você pode fazer, ou se você é de Guarulhos, se você é de Itacoaxetuba, ou da Praia Grande, ou da Bahia, procure os seus pastores, façam isso. E repito, quero agradecer aos irmãos que têm feito e têm nos ajudado a honrar. Deus abençoe você. Faça a sua pergunta. Enfim, então vamos aqui com o Wellington. Quero que vamos focar os dois aqui. Wellington, obrigado pela sua vinda.
Eu que agradeço, pastor. Vamos lá. Na verdade, eu comecei esse programa na live, deu certo e resolvemos fazer aqui. Wellington, essa pandemia, coronavírus, não é a primeira, né? Não. Na história da humanidade, nós teremos vários momentos em que o homem, interagindo com a natureza, ele se surpreende com aquilo que ele não vê, que ele não viu, ou que ele, nos cenários mais antigos, hoje nós temos toda uma tecnologia científica nos amparando, mas você pensa 560 depois de Cristo, você vai ter ali uma epidemia na Europa que vai dizimar, e vão atribuir aquilo a uma justiça divina. Logo depois, você tem várias, mas você tem as maiores que são registradas, né, cientificamente, porque elas mudaram todo o comportamento ali, mudaram a história. Tanto o mundo quanto a história, né? E mudou o cenário, mudou todo o cenário, mudou o ambiente, mudou a economia, mudou as relações. Aí a segunda maior é a peste negra, e a terceira maior é a gripe espanhola, e aí a Covid. A gente vai discorrer um pouco dela. São as dela. grandes proporções, aquelas que têm grandes proporções. E que a gente vai discorrer. Bom, você falou aí que essas pestes aí, as pandemias, causaram mudanças. Obviamente, a coronavírus já está causando mudanças no mundo. Olha, você vê nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, você lê as pessoas dizendo que elas estão mudando. Elas estão interagindo com as suas famílias, elas estão interagindo com o tempo, elas estão entendendo a força do tempo. Olha só, você tem a percepção do tempo, né? O que você não tinha antes, quando você entrava às 8 da manhã numa empresa, saía às 17 horas, ia para casa, tomava banho, se é evangélico vem para a igreja, se não é evangélico iria para um outro reduto social, e aí essa pessoa vivia de forma mecânica. Hoje não. Essa mecanização da existência, ela caiu. Porque o camarada acorda 8 da manhã, dá 10 horas, já está entediado da vida, né? Porque ele constituiu-se em seu entorno uma mecanização da vida. Agora ele pode olhar para dentro de si, agora ele pode olhar em que mundo ele está inserido, agora ele pode entender o seu universo, e isso para muitos homens é um tremendo problema. Essas coisas sempre impactaram o mundo, a história. Na Bíblia nós temos, acho que uma grande mudança na Bíblia, quando o povo sai do Egito. Rompe com aquele passado e vai viver tudo novo. E essa mudança causa um desconforto para o povo de Israel, o hebreu, né? Tanto é que eles fazem um discurso de retorno, né? Que é o discurso do pepino com cebola. No Egito havia pepino e cebola. Havia, entre outras palavras, vamos interpretar o que eles estão dizendo, havia conforto, havia segurança, embora sejamos escravos, embora estivéssemos sendo açoitados pelos egípcios, mas eles queriam voltar para aquele conforto que, na verdade, Deus estava dando a eles uma libertação. Uma libertação e coisas novas viriam. Bom, vamos falar então, no século XIV, é isso, a peste negra? A peste negra, ela ocorre entre os anos de fugiu aqui, deixa eu passar, estou com a cola, porque são muitas informações. O século XIV, a peste negra ocorre entre 1347 e vai até 1350. Há umas variações, se você for fazer uma pesquisa, você verá datas distintas, entre 7 e 10 anos. Há especialistas que dizem que a peste negra, mesmo ela tendo findado, ela ainda continua matando ainda hoje. Claro, hoje nós temos tratamento, há toda uma situação preventiva em relação a ela. A peste negra, ela não é um vírus como é o Covid e como foi vírus na gripe espanhola. A peste negra é uma bactéria, então ela tem todo um modus operandi muito diferente do vírus, mas é tão fatal quanto, né? Ou, segundo os historiadores que eu fiz a leitura e alguns professores que eu fui assistir vídeos, eles diziam que a peste negra, ela mata de 3 a 5 dias, e ela deixava assim um rastro muito nocivo, tanto no corpo de quem estava ali incubado com aquela bactéria, quanto quem assistia também via horrores. E quantas pessoas morreram na peste negra, mais ou menos? De 75 a 200 milhões de pessoas foram infectadas com a peste negra. Morte de 30 a 50 milhões de pessoas. Como você não tem um período... Hoje nós estamos preparados para uma pandemia. Bem, vamos dizer assim, nós estamos inseridos dentro de uma pandemia, tivemos um pequeno tempo aí,
E então nós temos muitas estatísticas, nós temos uma ciência preparada para isso. Aquela época você não tinha isso. Então tudo é conjecturação, é um cálculo matemático de aproximação, não um cálculo preciso. Mas 50 milhões de mortos é muita gente. E a peste negra ela ficou mais na Europa. A sua concentração foi na Europa. O ponto crítico foi na Europa. O ponto crítico é a Europa. Você tem ali a França, a Alemanha, a Espanha, Portugal. Você vai ter esses países sendo infectados. Itália também é sofrendo. A Itália é onde você vai ter o maior índice de sofrimento. Bom, você falou que a diferença é que a peste negra foi uma bactéria, não um vírus. Mas como é que surge essa bactéria? Porque olha, a Europa, nesse momento, a gente tem uma fama de que ela é um lixão ao céu aberto. O nome de peste negra só foi atribuído àquele fator histórico que aconteceu nos anos de 1300, bons anos depois. Aí que os historiadores voltam para o passado, eles vão fazer o registro e a leitura, eles vão aos originais crônicos da época, porque ali você vai ter escribas, ali você vai ter uma espécie de jornalista, pessoas fazendo registros, né? E a igreja era responsável por isso, o próprio Estado também fazia seus registros matemáticos. Você tem ali também o nascedouro da medicina, é na Idade Média que os hospitais nascem, e ele nasce sobre os auspícios da Igreja Católica. Precisamos falar um pouco também em relação à Igreja Católica. E aí o historiador volta para esse passado, levantando os dados informativos, e aí tem-se ali uma caveira, e você atribui um nome, você atribui um título, e você vai atrás dos dados matemáticos para saber quantas pessoas morreram. E os historiadores, eles creem que a peste negra, ela é transmitida por uma pulga. E essa pulga, ela é própria de uma espécie de rato específico que você encontra ou na China ou que você encontra na Índia. Pois bem, contexto, como é que é a Europa nesse momento? A Europa vem de uns anos de fome, né? Antes dessa fome também, todo o perímetro geográfico da Europa, ele está em expansão. As nações estão conquistando terra, então você tem guerra para isso. Eu preciso entrar, vamos supor que o senhor seja da França e eu seja da Itália. Então, é só um exemplo. Então, eu vou guerrear contigo para ter ali um espaço geográfico. Então, isso não propicia, por exemplo, as famílias a terem um estado sólido de convívio social. Então, todo mundo é nômade, porque toda hora eu tenho invasão, toda hora eu tenho guerra, então toda hora eu estou mudando. Quando as guerras elas acabam, elas param de acontecer, as pessoas começam a se estabilizar nos perímetros geográficos, nas regiões, e essa estabilidade propicia o quê? O nascimento de crianças, porque você vai ter estabilidade matrimonial, você não vai ter um controle de natalidade, então a sociedade passa a crescer. O cidadão que era outrora nômade, ele começa a plantar e ele começa a colher, ele começa a fazer negociação com aquilo que ele planta e com aquilo que ele colhe, ele começa a comercializar. E isso acaba culminando no quê? Num choque cultural. Eu, por exemplo, sou da Itália, vou até a China ou eu vou até a Índia comprar especiarias e volto para a Itália. Quando eu retorno, o que eu trago de lá? E como é que isso é feito? Pelas rotas marítimas. É muito conhecida nesse momento, o que você deve ter estudado na escola, a tal da Rota da Seda, onde os europeus iam até a China ou até a Índia, compravam ou faziam trocas com especiarias de lá e voltavam. Nesse retorno, que pode ter se dado contato com a peste negra e ter acabado com metade da população da Europa. Provavelmente, dizem os historiadores, que numa dessas idas até a China, ou em longo prazo de ida até a China, uma espécie de rato contendo uma espécie de pulga vem nas embarcações, e isso não é feito uma vez, ou duas vezes, ou três vezes, não. Isso são vários momentos da história que vai fortalecendo esse tipo de bactéria, e aí ele vai ganhando projeção dentro da sociedade. Nesse retorno deles de navio e embarcação, certamente houve a contaminação na Europa. E a Europa não propicia, não tinha um cenário propício de higienização. Vamos lá, volta ao contexto em que a nação está crescendo. A Europa, agora estabilizada, não tem guerra, tiveram um problema de fome uns tempos atrás, mas ela está estabilizada. Essa cidade começa a crescer e você não tem infraestrutura. Essa infraestrutura não atende aquela tribo, ou aquele município, ou aquela comunidade. As pessoas não comem, as pessoas não produzem, por exemplo, dejetos, as pessoas não urinam.
Para onde vai tudo isso se você não tem uma rede de esgoto, por exemplo? As pessoas na Europa, na Idade Média, elas não tinham um hábito de higiene tão bem consolidado. Quer ver exemplos? Quando você tinha na Europa, muitos filmes têm imagens similares, o cidadão produzia sua alimentação em casa e toda vez que você vai cozinhar, você tem o resto ali, casca de alguma coisa. O que você faz com aquilo? Nós, hoje, com infraestrutura, colocamos no lixo, no outro dia o lixeiro leva embora. Imagina o senhor acumulando isso uma semana em casa, 3 meses em casa. Pensa o montouro de lixos que você teria na sua residência. A Europa não tem vazão para esse lixo todo. Então o cidadão jogava no fundo de casa, ou ele guardava esse lixo dentro de casa. Então isso propiciava o quê? O surgimento de insetos, de bichos, de roedores. Então a Europa é um grande celeiro para esse tipo de praga, de infestação. Na França há uma lenda, há um conto, há uma história de ratos que invadem a França. Eles chamam um flautista, esse flautista sai tocando a sua flauta e os ratos são lançados ao mar, né? É a forma lúdica de contar uma tragédia. Isso porque a Europa toda ela é infestada. E essa falta de higienização propiciou a peste, ela fortaleceu essa peste negra. Tanto que as pessoas ou guardavam lixo em casa, ou jogavam no fundo de casa, ou colocavam na porta de casa. E esse material, ele não era absorvido pela natureza, e ele ficava ali, propiciando a possibilidade de infestações de vírus, bactérias. Eu lembro que na conversa que a gente teve, você falou que alguns tinham até um porquinho em casa. Isso foi uma informação que me chocou, e aí eu lembro de que minha família é mineira. Eu tenho uma família mineira, e não lembro disso na casa das minhas avós, mas na região onde eles moravam, todo mundo tinha um porco em casa. Não lembro se minha avó tinha, na minha infância. Qual que era a função do porco? Jogava esses restos de alimento fora e os porcos comiam. E junto com isso, as fezes. E junto com isso, o que sobrava do próprio corpo humano. Leva-se em consideração também que a higiene de um europeu era terrível. Eles se banhavam malemar uma vez por ano. E se fosse mais de 1, 2, 3 vezes, por recomendação médica, onde a própria medicina da época também não colocavam sobre eles o peso de terem que tomar banho, e alguns até mesmo desestimulavam. A igreja mesmo também não estimulava o banho. O quadro era terrível. Eu lembro que, pesquisando também sobre a peste negra, foi a própria Igreja Católica, que tinha um poder muito grande nessa época, que cria essa expressão quarentena. Porque ali na Veneza, na Itália, havia tantos mortos, e eles, inspirados nos textos do Velho Testamento, acabaram criando essa questão da quarentena. Isso foi depois de um longo tempo. Eles não descobriram isso a princípio, né? Logo depois, né? Depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Cada historiador vai trabalhar com uma data, com um tempo diferente, né? Com um tempo de atuação ali da bactéria, né? A quarentena ela vem surgir depois de também, como hoje, mas você vê que a história se repete, né? Semelhantemente a hoje, ainda se discute se a quarentena é eficiente ou não. Naquela época também vai haver uma quarentena, tá? Ela vai durar por um determinado período e ela vai diminuir essa contaminação, mas a bactéria da peste negra, por si só, ela foi perdendo sua potencialidade, né? As pessoas foram se tornando depois imunes, porque ela matou muita gente, mas também não matava todo mundo, porque tinha gente que se recuperava e ganhava imunidade em relação a ela também. Você estava falando que nós estamos vendo um quadro engraçado, estamos falando do século XIV, né? Exato. Agora você olha para o século XXI, no Brasil, existe milhares, milhões de pessoas que não têm estrutura de saneamento básico. Isso é terrível. A infraestrutura, aí nós estamos pensando em comunidades, aquelas ruínas estreitas de casas germinadas, que é um terror para a inteligência de vários engenheiros. Como é que eles conseguem se construir puxado sobre puxado sobre puxado, aquele negócio não cai? Estamos falando das favelas, né, nesse sentido. As favelas onde uma família está literalmente colada, grudada na outra, onde você também não tem o escoamento, o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A nossa preocupação no Brasil é esse cenário, é ser as favelas serem contaminadas pelo Covid, e como é que a infraestrutura vai dar retorno a isso, como é que o saneamento básico vai dar retorno.
É o nosso medo, é o nosso temor. Nós temos que aprender com essa lição, os governantes desse país, nós temos que preocupar com isso. Não podemos, no século XXI, ainda ter comunidades inteiras que moram em lugares que tem esgoto a céu aberto. Que tem, além do esgoto a céu aberto, você também não tem água que chega lá. Já pensou? Muitos lugares, então, a reclamação nas mídias nesse momento é de comunidades que não recebem água, ou quando recebem de noite uma determinada quantia e ao longo do dia ele não tem água para fazer a sua higienização básica. Quem dirá, de repente, tomar banho, lavar todo o perímetro da casa. Isso para nós é um grande Outra coisa, desafio. você falou da questão da higiene, que foi um fator primordial para a explosão, a expansão da bactéria da peste negra. Para a gente fechar a peste negra, agora estava lembrando, né, que o povo que tem a égide na sua vida pela Bíblia, pela palavra de Deus, quando você lê as leis de Moisés, eu lembro que Moisés ele orienta o povo tinha que ter uma pá, para quando fazia as suas necessidades, cavar e enterrar, e ter todo um ritual assim higiênico. De fato, para quem quer saber qual é essa citação, está em Deuteronômio, capítulo 23, verso 13, onde Deus orienta a comunidade de Israel, especificamente ao soldado, né? Mas isso cabia a todos de Israel, a andarem, além de ter uma canequinha para poder beber a sua água, então o teu copo, o seu vasilhame, ele tinha que também ter uma pazinha, porque quando ele evacuava, ele tinha que enterrar aquilo, e aquilo fazia parte da sua vida diária. Você vê que é algo de cunho pessoal, né? E você falando a respeito disso, eu lembro de uma outra situação também, pastor. Tem há uns 18 anos atrás, eu li um livro chamado Pobreza e Riquezas das Nações. Por que umas nações são ricas e outras são pobres? E o historiador britânico, chamado David Lentz, ele discorreu o seguinte: são vários fatores que fazem uma nação ser rica e uma outra nação ser pobre. E entre elas a questão da higienização. E aí ele conta uma história. Para ele dizer o porquê que a higiene é importante, ele conta a seguinte história dentro do contexto da peste negra. Percebia-se, né, que os católicos morriam. Entretanto, judeus e algumas classes, e uma pequena comunidade de muçulmanos, não morriam de peste negra, eles não eram contaminados. A igreja e o Estado, sem saber como dar resposta a quem fazia perguntas como: por que judeu não morre, por que muçulmano não morre, e nós católicos, que somos uma representação direta da graça de Deus, da soberania de Deus, nós estamos aqui morrendo? Pois bem, começou-se, como não havia resposta, começou-se então uma perseguição aos judeus, ao ponto de matarem e exterminarem muitos judeus e alguns muçulmanos naquela época. E onde é que vem a resposta dessa situação, pastor? Ela vem dos historiadores depois. Porque os judeus, tanto os judeus quanto os muçulmanos, os judeus liam a Torá, os muçulmanos os primeiros 5 livros da Bíblia, que para nós chamamos de o Pentateuco, as leis de Moisés. Está na Bíblia que antes da alimentação, que o homem antes de se portar à mesa, ele deveria lavar as suas mãos. O judeu, seguindo essa regra, seguindo essa norma, sempre se higienizava antes de se alimentar, quanto que os católicos não. E o resultado é que a peste se propaga de maneira tal, onde você tem uma maioria de contaminados entre os católicos, uma minoria, de repente, até 0 de judeus e muçulmanos, e aí, para dar resposta à comunidade, ocorreu uma perseguição ao povo judeu. Mas está na Bíblia que temos que lavar as mãos. Começou a matar os caras. E começaram a matar os judeus. E o David Lentz, ele tem um capítulo que ele diz assim: a partir do momento que a humanidade passou a lavar as mãos, a história mudou. Isso ficou gravado na minha memória, a história também ficou gravada. Eu falei, isso deve... eu ainda vou usar isso em algum momento. Pessoal, ele não está falando dos católicos, está falando da história que acontecia. Agora, o que nós chamamos a atenção aqui, a importância da palavra de Deus. Ela já orienta, e aí, vamos fazer uma analogia espiritual. A gente está falando de lavar as mãos, e nunca se falou tanto de lavar as mãos e passar álcool gel como hoje em dia. O que a Bíblia fala também no aspecto espiritual? Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e puro de coração. Então, nós estamos falando de uma asepsia física e de uma asepsia também espiritual.
que é importante. Bom, Wellington, quer falar mais uma coisa da peste negra para a gente poder entrar eu só gostaria de fazer uma correção, uma observação que o senhor fez. Eu estou aqui falando do catolicismo não de forma negativa. Sim, sim. Porque ali naquele contexto todos eram ignorantes ao que estava acontecendo, até mesmo a própria igreja, né? As pessoas eram ignorantes, os judeus eram ignorantes, os muçulmanos eram ignorantes. Estamos falando de uma bactéria invisível ao olho nu que era transmitida por uma pulga. Então, a minha fala aqui, de modo algum, em momento algum, ela é perniciosa ou ela tenta incutir culpa. Todo mundo ali foi vítima de uma situação. A outra lição que a gente tira aqui da fala do professor é exatamente essa. Numa guerra guerra entre aspas, uma arma fundamental é o conhecimento, é conhecer. Então é importante isso. Bom, professor Wellington, mais alguma coisa sobre a peste negra para a gente entrar na peste ou na gripe espanhola? Pois bem, se a peste negra ela tem como seu orientador a ignorância, por isso que ela causou alguns movimentos ali, você não tem uma medicina como é uma medicina similar a hoje, então as pessoas eram infectadas também com contato e por trocas, né, abraço, por saliva. Era essa forma de contágio da peste negra. Uma coisa que é interessante é que na peste negra, pastor, eu não falei isso na live, porque não acabou passando, a peste negra matava animais também. Você vê, a Covid ela não infecta os animais, né? A gripe espanhola, eu não lembro se ela infectava animais, mas só para fazer um comparativo. E soma-se, veja só, peste negra, a população vem de um período de fome, um longo período de fome, vem a peste negra e os animais que lhes oferecem alimento e economia também estão morrendo juntos. Por isso é considerada a peste negra uma das maiores e das piores, a descontrolada. Nós estamos dentro de um cenário hoje onde nós temos controle de tudo isso. A ciência está em cima, por isso nós temos que dar ouvido à ciência, temos que ter o nosso coração aberto para isso, mas também termos a capacidade de olhar a mão do Senhor nessa situação toda aí, sem negar nenhum e nem o outro. Muito bem. Peste negra não chegou aqui, mas lá para os anos de 1918, o Brasil sofre também de um mal que está uma pandemia, que é a famosa gripe espanhola. E aí? Pois bem, a gripe espanhola, embora tenha o nome de gripe espanhola, ela não se origina na Espanha, né? Aí você tem que fazer uma leitura do contexto também, né? Estamos na Primeira Guerra Mundial. Parece que essas tragédias elas estão sempre precedidas por algum outro fato, que é um fato de transformação histórica e social. A Europa está na Primeira Guerra Mundial, está saindo da Primeira Guerra Mundial. A Espanha é uma das nações que não compõem a Primeira Guerra Mundial. O Brasil até fez parte. O Brasil mandou soldados para a Primeira Guerra Mundial, eles batalharam na Itália, se eu não me engano. E a Espanha, por não fazer parte, então ela não tinha controle de informações, ela não fazia cerceamento de comunicação. Então, ela divulgava e comunicava tudo. E ela começou a divulgar, a Espanha, que havia uma gripe acontecendo na Europa e nos Estados Unidos que estava matando os soldados. E aí, essa informação começa a ganhar os jornais, começam a ganhar o mundo, porque as pessoas de fato estavam morrendo com um período muito curto, semelhante à da peste negra, que era de 3 a 5 dias. Eu estava vendo um especialista agora à tarde falando, o Covid leva 14 dias de incubação, né? Você veja que essas pandemias, elas mudam até mesmo o nosso vocabulário, né? Nós colocamos quarentena, distanciamento social, incubação, acabam fazendo parte do nosso dialeto. Vai aumentando o vocabulário. Aumentando o nosso vocabulário. A Covid leva 14 dias de incubação, até a pessoa entrar no estágio de estou infectado. E mais 14, 15 dias aí para você se livrar do vírus. A gripe espanhola é 5 dias. 5 dias. Do contato que eu tenho com a pessoa infectada, eu levo 5 dias. Depois de 5 dias,
essa pessoa começava a manifestar essa gripe. Daqui até o 5º dia, eu tive contato com várias pessoas no meu entorno. Então, essa gripe também tem um sistema de alastramento muito grande. Ele se alastra de forma muito rápida, porque ele leva um período de incubação. E nessa incubação eu acabava contaminando o outro. Novamente, nós temos aqui um cenário científico em que a ciência está começando a ganhar corpo, ela já entende que existe no universo. Você tem aquilo que é fisicamente palpável e tangível às mãos e aos olhos, mas também há um outro universo, que é um universo bacteriológico, que é o universo dos átomos, aquilo que eu não vejo, mas eu sei que existe, então eu vou me preparar, eu vou me assegurar de que eu não passe por nenhum sofrimento em relação àquilo que eu não vejo. E a gripe já vinha sendo monitorada, ela já vem sendo notada, percebida, que ela é transmitida aqui no contato, no tete-a-tete, por meio de salivas, por meios de dejetos humanos, de urinas, etc. e tal. E aí, essa gripe só vai ser percebida quando os jornais de cunho europeu e também dos Estados Unidos começam a divulgar. Mas você falou que não é espanhola, você estava falando... Ela não nasce na Espanha. Ela nasce aonde? Ela nasce nos Estados Unidos. E por que a Espanha Texas leva a fama? Porque ela faz essa divulgação. Né? E Ah. naquela época você não tem um controle de dado informativo de pandemias. Então acabavam chamando de gripe espanhola porque foi a Espanha que começou a dar informações e o modus operandi do que estava acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. E como ela chega ao Brasil? No Só um Brasil. minutinho, você responde já, volta aqui só para mim, o Edson já responde, eu quero dizer só para mim aqui a câmera. Muito bem, nós estamos hoje aqui no culto online, diferente, um formato diferente, estamos aqui batendo um papo com o professor Wellington, que já nos deu um panorama de uma pandemia, peste negra, e agora vamos falar da peste, da gripe espanhola e como ela chega ao Brasil. Mas antes, porém, chegou alguns comentários aqui, Wellington, chegou um comentário aqui, isso a Globo não mostra. Pessoal brincando. Bom, pessoal, você pode participar, divulgar, mandar o seu pedido de oração pelo WhatsApp, que vai estar aparecendo aí, você pode mandar a sua oração, você pode também participar pelo chat aqui, divulgue. Você está aprendendo sobre a palavra, sobre a história, para você crescer. Participe conosco, estamos na reta final. Agora nós vamos saber, através do nosso professor Wellington, como é que chegou a pandemia da gripe espanhola, chegou ao Brasil. Quando nós abordamos aqui a peste negra, você percebeu que ela foi no contexto geográfico da Europa e não chegou aqui. Mas agora a gripe espanhola vem ao Brasil e faz um estrago, alcança dimensões, vou até adiantar já, até o presidente morre na gripe espanhola. Vamos lá então, voltar com o professor Wellington. Professor, então, você estava falando, como é que chega a gripe espanhola no Brasil, então? Primeiro que ela começa nos Estados Unidos, no Texas. Os americanos gostam muito de carne de porco, né? Tanto é que você vê em vários filmes, em várias cenas cinematográficas, um americano ele acorda de manhã e ele vai comer bacon. Então ele tem uma relação muito próxima com esse animal. A gripe espanhola, aí também temos um outro contexto que eu preciso explicar. Você já tem um dado informativo maior, melhor, mais apurado, mas ninguém está preparado para uma pandemia assim que é de grande impacto. Ela começa em 1918 e vai começando a ter a sua curva, a sua queda começa em 1920. Começa nos Estados Unidos e chega no Brasil, não é tanto pelos Estados Unidos, mas pelos europeus também. Porque dos Estados Unidos, ela vai para a Itália, da Itália vem para a Argentina e da Argentina chega até o Brasil. E ela vem por meio de embarcação também. Como? Fazendo a dispensação do exército brasileiro que foi lutar na Primeira Guerra Mundial junto à Itália. Então chega no Brasil, primeiro ele chega em Sergipe, depois na Bahia, Rio de Janeiro, que era a capital, depois chega em São Paulo. Quando essa pandemia chega no nosso cenário, a Europa já está sofrendo, você já tem uma grande quantidade de pessoas mortas ali. Chega junto com a comunicação os gripados, que aí vão começar a infestar a população. Qual que é o nosso cenário econômico na época? O Brasil acabou de declarar sua independência da sua república, né? O Brasil está se estruturando, o Brasil está se definindo geograficamente os estados e os municípios. Há infraestrutura? Não há infraestrutura. As pessoas ainda continuam usando a latrina como recurso de se purificar. Os banhos são feitos dentro de casa.
O Brasil está se estabilizando, a economia é rural, as pessoas ainda moram no campo e os centros urbanos começam a nascer e as infecções ocorrem nos centros urbanos. E essas infecções também vão matar brasileiros a grandes quantidades. Segundo os historiadores que eu acabei por utilizar aqui, no Brasil nós teremos em torno de 35.240 mortes. E só em São Paulo morrem 12.386 pessoas. Né? O Brasil sofrerá muito com essa gripe espanhola também. Na coronavírus, a gente percebe que o grupo de risco é idoso. Na espanhola também era a mesma coisa? Na espanhola, um dos dados informativos que eu tive acesso foi o seguinte: ela infectava crianças, mas não as matava. Os idosos eram infectados e também não morriam. Quem morriam era a classe de jovens e adultos. Segundo uma pesquisa, segundo uma informação de um especialista da área da saúde que eu tive, é que provavelmente os idosos não tenham morrido em grandes... Morreram sim idosos, mas não em grandes proporções, como a Covid tem afetado hoje, porque eles já deveriam ter sido imunizados com gripes anteriores, por isso a gripe já era mapeada. Né? Já se pensava em anticorpos, já se pensava em aquela pessoa ter a imunidade. Então, a faixa etária de idade que mais sofria era entre os 20 e 45 anos de idade. Esse povo morria mais. E é exatamente o povo que é o quê? É o braço de trabalho de uma comunidade, é o braço forte de uma região. Né? Então, e uma coisa que eu andei pesquisando, eu cheguei a ver até alguns jornais da época, que também parece que eles começaram a ter a mesma postura que tem hoje, contra distanciamento, lavar as mãos. Foi proposto, sim, um processo de higienização. Também estamos falando que aqui nós estamos saindo do período da monarquia portuguesa, né? Estamos entrando no momento de república. O Brasil começa a se organizar em sua infraestrutura, isso não vai alcançar todo mundo até hoje. Toda essa infraestrutura de higienização de base, ela não alcançou todo o Brasil, até hoje isso não tem em todo o Brasil, mas as pessoas vão ser aconselhadas também ao distanciamento e à higienização, o que vai fazer com que esse vírus ele tenha uma incidência menor no Brasil, ou seja, a gente vai conseguir se livrar dele. E também teve fechamentos de teatro, comércio, de igrejas? Sim, teve. Muitas pessoas vão ser contaminadas, a classe artística é contaminada, a classe política é contaminada. O presidente, que estaria sendo reeleito pela segunda vez, Rodrigues Alves, ele vai ser contaminado, ele vai morrer por conta da gripe espanhola. Nos Estados Unidos haverá assim uma dizimação de pessoas, na Europa e o Brasil também. Uma coisa que é interessante destacar é que, assim, algo que eu vim pensando esses dias, um risco que a humanidade nesse momento, eu acho, pastor Aldo, que o romantismo pela quarentena vai acabar. Qual que é o romantismo pela quarentena? O romantismo pela quarentena é aquela coisa que a gente está vendo na mídia, né? As pessoas estão em casa, estão fazendo lives, estão pintando, estão jogando. Você já começa a ver um discurso de tédio. De umas 2 semanas para cá, a mídia começa a noticiar maus tratos em casa. As mulheres estão sendo maltratadas pelo marido opressor, pelo marido violento. Nós começamos a entrar no que Nelson Rodrigues vai chamar de tédio da morte. O que é o tédio da morte? As pessoas vão começar a se habituar com essa situação, onde elas serão impactadas pela sua própria ansiedade, pela sua própria angústia. E esse tédio vai produzir isso. Hoje, dia 16, não é? 16. Faz um mês que eu estou em casa. Minha escola fechou as portas, entramos de quarentena, faz um mês. Alguns entraram, vai fazer um mês semana que vem, que é a partir do dia 20. E isso já está produzindo efeitos colaterais que o distanciamento social, ele prevê, mas o homem não sabe como agir. O Nelson Rodrigues chama isso de o tédio da morte. Por quê? Agora à tarde eu falava com o pastor em Santiago, ele falava exatamente isso. Santiago teve uma posição radical, ele estava falando, as pessoas não podiam sair por nada, a polícia perguntava. Isso deu um efeito legal na capital, segundo ele, que diminuiu o caso, porém está surgindo os casos de violência no lar, consumo de álcool subiu, de drogas, depressão nas pessoas. Exato, as pessoas não têm mais o que fazer, elas não se conhecem dentro do seu mundo interior, né? Isso é inteligência emocional, o que está sendo difundido dentro das escolas, os vários programas de inteligência social estão sendo muito úteis agora, que é o cidadão
recluso, isolado dentro da sua casa, mesmo em meio à sua família, eles não se conhecerem, não se entenderem. Isso produz o tal do tédio, né? Um dado importante aqui na gripe espanhola é que morriam tantas pessoas que era difícil fazer cálculos e contabilizar essa quantidade de mortos, que as pessoas eram colocadas do lado de fora de casa quando morriam dentro do lar. As famílias se encarregavam de colocar os corpos na calçada para que um caminhão, né, não sei, de repente é aí que surgem os caminhões de lixo, recolhessem os corpos e os levassem para os cemitérios, que eram enterrados em valas comuns, muitas vezes não em caixões, mas em grandes valas que se abriam. Os Estados Unidos estão fazendo isso hoje, né? Numa ilha. Você fala naquele tempo não tinha uma estrutura como uma capital como São Paulo tem, graças a Deus. Mas, por outro lado, a gente viu ontem, igual aqui no Equador, uma coisa semelhante. O Equador eles estão jogando exemplo, os corpos, né, nas ruas, jogando, queimando. É uma coisa de cortar o coração. É uma cena de desespero. Certamente o Brasil não chegará a um quadro desse. Nós pedimos a Deus que isso não ocorra. Esperamos, né? que não. Nós temos uma infraestrutura bem melhor que outras nações. Bom, temos nas capitais, né, como São Paulo, por exemplo. Verdade. Nós estamos vendo que as notícias em Manaus já está chegando nos índios, que falta uma estrutura, né? De forma muito negativa. Negativa, né? Bom, um papo muito bom. Eu, particularmente, gosto muito, mas, Wellington, vamos já caminhar para o final. A gente viu aí um pouquinho, você deu um panorama para nós da peste negra, um panorama da gripe espanhola, que foi pertinho de nós. Você acabou colocando uma coisa interessante agora, já fazendo uma análise, olhando para o que está acontecendo hoje. Foi legal o que você falou, gostei. Vai acabar o romantismo da quarentena, porque nós estamos completando um mês em São Paulo. Foi dia 15 de março, em São Paulo começou a quarentena. Hoje é 16, estamos falando exatamente de 31 dias. E, obviamente, que está começando a acontecer isso. Aí você falou da inteligência emocional, que é fundamental, eu ministro o curso disso, mas eu quero falar também de chamar de inteligência emocional e inteligência espiritual. Daí a importância da palavra de Deus, você ter um tempo com Deus, a sua relação vertical. Mas, bom, Wellington, de tudo isso que eu sei que você também é um estudioso, falou, viu, está pesquisando, e agora você está você está dentro de uma pandemia. Você falou, você olhou para a pandemia lá atrás, você olhou para o século XIV, você olhou para o século XX, começo do século XX, e agora você está no início do século XXI, e hoje o professor Wellington está dentro de uma pandemia. Como é que você está vendo tudo isso e como é que você está conseguindo superar esses 30 dias já? É engraçado, né? Não, por quê? Pelo fato de nós, tanto eu quanto o senhor também, a gente sabe que os estudos se dão de forma isolada e reclusa, né? É verdade. Eu sou professor e na escola a gente não estuda, a gente pega ferramentas para estudar em casa. O estudo é uma atividade solitária. Para mim, eu voltei a ler, né? Estou lendo, por exemplo, 2 profetas, Isaías e Jeremias. Estou buscando neles ali informações em comum. Eu voltei a fazer a leitura dos meus livros que estavam parados. Eu também voltei a maratonar na Netflix. Eu estou encontrando tempo para tudo isso, já li vários. Se você quiser conselhos de seriados, olha, pode me chamar. Tem boas recomendações para você aí. Nós estamos inseridos dentro de um momento histórico diferente. Semana passada, eu até comentei com o senhor de uma historiadora, ela é brasileira, mas ela trabalha fora do Brasil, em que ela dizia o seguinte: isso vai nos mudar, porque isso está nos moldando, né? Eu estou olhando mais para dentro de mim, eu estou lendo mais, eu estou falando particularmente de mim, mas com as outras pessoas estão acontecendo o mesmo. As pessoas, elas vão adotar comportamentos diferenciados. As pessoas vão começar a conversar com as suas ansiedades, vão começar a conversar com as suas angústias. As pessoas precisarão entender a força do seu tédio, a força do teu desespero e, para mim, o que é principal, começar a confrontar a sua ignorância. Porque é a ignorância que vai me fazer, por exemplo, querer olhar para todo esse cenário e falar: isso não é nada. Ah, não, eu vou para a rua, e provavelmente vai contaminar alguém da família se você sair ou se você quebrar essa quarentena. Estou fazendo apologia à quarentena? Não, estou seguindo uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Essa historiadora que você fala, no artigo dela, eu li porque você me mandou, ela fala, para você falar, aqui não acontece. Mas aí, desculpa te cortar, essa semana 2 pessoas me ligaram. Aí as pessoas aconteceram com um parente, com um amigo.
Aí a pessoa mudou de postura. Até então, não, agora, rapaz, minha prima, não sei quem, tá tudo. Quando chega o fato em si, a pessoa muda de postura. E eu acho que o pior de tudo isso, além desse excesso de fake news sempre existiu, né? Sim. Agora tem identidade e perfil no Instagram, fake news. Né? Ela é tão popular. O Covid também deve ter um perfil no Instagram. Fake news começou no Jardim do Éden. Desde lá, né? Serpente fez uma fake news. E fica um culpando o outro. E eu acho que no nosso cenário, para piorar a situação de tudo, também é essa polarização política, né? Sim, Nós temos sim. um vírus que não é nem da direita, não é nem da esquerda, que está matando, que está fazendo mal, que está afetando a economia, e eu procuro culpados, que sejam comunistas, que sejam capitalistas, e eu acabo perdendo o meu foco, que é a qualidade de vida, que é eu me preservar. E eu acho que o mais importante de tudo, que é o que o Evangelho nos chama, a abnegação. Cara, eu não vou sair à rua, não é porque eu estou aqui fazendo de repente desobediência civil, é porque eu tenho um filho, eu tenho uma filha, e eu tenho uma mãe de 60 anos. Eu não vou para a rua porque eu quero preservar eles. Porque você é prudente. É isso, prudência. O prudente vê o mal e se esconde. Se esconde, enquanto que o insensato vai e sofre a pena. Ou aqueles que, agora não, parou um pouquinho o discurso, mas eu lembro que nos primeiros dias, vamos falar da igreja agora, alguns pregadores, não, nós temos que ter fé, não temos que ter medo. Não tem nada a ver com medo isso, tem a ver com prudência e obedecer a palavra e submeter às autoridades. Um vírus não tem fé, também não é ateu, né? Ontem eu vi um especialista falar na cultura isso. O vírus não se assusta com bravata. Não se assusta. Agora, não é gravata, é bravata, hein? Eu lembro que uma vez, pastor, faz uns anos atrás, eu fiz um comentário aqui, e o comentário surgiu em minha mente logo depois, que nós evangélicos, nós temos certas pretensões que nos humilha. Ela não é original e eu não acredito que ela tenha nascido no coração de Deus. A gente quer tanto enfrentar o diabo, quer tanto enfrentar o maligno, quer tanto fazer tanta coisa por Deus, que vem um vírus desse e nos coloca guardados dentro de casa. Será que nós temos condições de declarar tamanha valentia se um vírus está nos colocando em quarentena? Eu acho que nós temos que repensar nossa posição espiritual evangélica. Quem sou eu no contexto de Deus? Quem sou eu no contexto da sociedade? Que tipo de vida cristã eu tenho que ter? Aí eu lembro do apóstolo Paulo escrevendo a Tito: busque você, sua esposa, teu filho, ter uma fé sadia que seja sanidade. Que eu acho que é o que vai faltar a muitos daqui em diante por conta dessa quarentena. Eu fui chamado para fazer uma live aí, o desafio da igreja. Qual a minha posição? Pegando o que você está falando, agora a gente está falando, voltando para a Bíblia. O desafio da igreja, não tem desafio novo na igreja. Quando Deus chama Abraão, Abraão, sai da tua terra, vai, você tem que sair. O desafio de Abraão era sair e obedecer. Depois Deus fala assim, depois vem Noé, vai ter um dilúvio, e vai entendendo. Moisés, qual o desafio? Libertar o povo. Josué, qual o desafio? Conquistar a terra. Depois disso, vem Jesus, qual o desafio? É um só. Cumprir o papel da grande comissão. Ide por todo o mundo, batizar, pregar. Esse é o nosso papel. Ou seja, o verbo é comunicar, comunicai, proclamar a palavra. E aí, eu penso o seguinte, professor Wellington, a igreja em dois aspectos. O aspecto institucional, comunicar, pregar a palavra, como estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui é anunciar, olhando para a história, é anunciar uma solução que nós cremos espiritual, a palavra de Deus. Agora, a igreja enquanto indivíduo, então você é um professor, talvez você tenha que dar aula. Se você fosse um médico, você estaria na linha de frente. Enquanto médico, lá no front, enquanto enfermeiro, enquanto motorista, você é médico, você é o médico e você é a igreja individual. E lá o seu papel é ser sal e luz. É comunicar sendo exemplo, tendo postura. Então, esse é o desafio da igreja. Comunicar e, enquanto indivíduo, você ter uma postura sana, mental, saudável, inteligente, prudente. Por isso que é importante ler a palavra, ler bons livros, não só ser um cara, eu só leio a Bíblia. Não faça isso, leia a Bíblia e leia bons livros. Procure uma saúde mental, buscando a Deus em primeiro lugar, buscando encher a sua mente de coisas positivas, olhando para tudo isso que nós olhamos e aprendendo. Qual é a nossa postura? Quando você fica falando, estão fechando as igrejas. Ora, na gripe espanhola fecharam a igreja também, gente, fecharam os teatros também. Então, desculpa, eu não vejo perseguição. E outra, fechou a igreja física, nós estamos aqui pregando. Nunca se viu tanto pastor pregando, né, Wellington?
fato, verdade, né? Os pastores aprenderam a interagir com essas tecnologias. Estão pregando aí, rapaz. Né? É um novo recurso que aparece. E detalhe, apocalíptico agora. A Bíblia diz que quando ele voltar, todo olho verá. Acho que agora nós temos resposta para essa questão. Como que todo olho verá? Se o mundo não é plano, né? Pelo menos até onde eu sei, o planeta não é terra plana, o mundo é cíclico. Se ele volta lá em Israel, como é que eu vou saber que ele acabou de voltar? Né? Bem, estou aqui chutando, falando alto. Todo olho verá. As tecnologias estão aí para nos auxiliar nesse sentido. Exatamente. E acima de tudo, nós estamos caminhando para o final, é você ficar firme, focado no Senhor, na palavra, se cuidar, porque agora vai vir uma segunda etapa, como nós estávamos falando do confinamento, em que os estresses vão se aumentar, é difícil. Eu vou falar de mim, eu fico lá em casa, tenho minha filha, tenho minha esposa que estão lá, a gente tem que tomar cuidado, porque vai chegando uma hora que você quer coisa nova e não pode sair, eles querem sair, quer vir lá fora, você fica preocupado enquanto pai, né? Eu sei que aqui na igreja, agora eu falo, eu sei que as pessoas me acham chata, cara, mas as pessoas não entendem que eu estou preocupado com todo mundo, com elas, né? Alguém me ligou hoje e falou, puxa, pastor, estou preocupado porque morreu alguém que eu conhecia, agora estou preocupado com a minha casa. Deu vontade de falar assim, a semana passada, quando eu falei, né, dá vontade de você, né, mas você tem que ser um homem prudente. Você é chato, você é aquilo. Nós temos que tomar cuidado, temos que olhar para nós, nossa casa, olhar para o Senhor, confiar no Senhor. Eu confio no Senhor, eu saio, tenho que sair de casa, tenho que vir aqui gravar, tenho que ir ao mercado, tenho que ir à farmácia às vezes, mas eu procuro seguir todas as recomendações possíveis. Eu estou livre? Eu espero que esteja, mas só o Senhor pode me guardar. E eu fazer a minha parte. Então é isso. Professor, amigo, Wellington, obrigado. Dê suas considerações finais, uma palavra para as pessoas que estão em casa, estão te ouvindo como historiador, estão te ouvindo também como pregador, enfim. Olha, seus 3 minutos finais aí. Muito bom, muito bom. Espero que tenhamos aqui juntos contribuídos, né, para nós começarmos a atacar algo que para mim é muito preocupante, né? Surgiu aqui na nossa conversa, no nosso debate, 2 ideias que eu acho que você pode começar a pensar a respeito dela durante essa semana, que é a prudência e que é a ignorância. O prudente, ele se guarda, ele se preserva. E a ignorância? Todos nós temos ignorância. Quando eu falo de ignorância, eu não estou falando de uma pessoa bruta, estou falando de alguém que ignora alguma coisa, e isso é um grande problema. Na live que nós fizemos no Instagram, pastor Aldo, eu havia destacado que 5 vezes em Levíticos, no capítulo 4 e o capítulo 5, Moisés dá a seguinte recomendação: se no meio do povo alguém pecar por ignorância, e destaca a ideia de ignorância, peça perdão a Deus. Então a ignorância é um inimigo que nós temos que combater. E onde que ele está? Dentro de você. De que forma? Quando você quebra as barreiras da sensatez, quando você quebra as barreiras da prudência, do equilíbrio. Eu acho que uma outra palavra que pode caber aqui também é a questão do equilíbrio. Sejam equilibrados, sem excessos de espiritualizações. Deus está matando. Não, Deus não está matando ninguém. Semana passada ainda comentava, né? Eu recebi no mesmo dia 2 vídeos pelo WhatsApp. Um homem dizendo que Deus havia revelado tudo isso para ele, ele dizia que a coisa ia ficar pior, e era isso mesmo, mas ele não teve no texto dele um momento de pedido de perdão e misericórdia pelo Brasil. No mesmo dia, recebo um vídeo de uma menina, ela deveria ter uns 7 anos de idade, dizendo, gente, vamos ter fé no Senhor, o Senhor vai nos proteger, o Senhor vai nos curar, o Senhor vai nos guardar, eu sou grupo de risco, porque eu faço um tratamento XYZ, e aquilo ali cai como um momento reflexivo, né? Olha só, um homem, um cristão antigo, velho, ao invés de usar os recursos da prudência, da piedade, combater a sua própria ignorância, ele não se faz valer naquilo que ele tinha que ser, um cristão que prega o amor, o perdão e a misericórdia de Deus. E aí vem uma menina e nos dá uma tremenda de uma bela de uma aula, né? Então busque combater a sua ignorância. Busque estar associado, apegado à prudência, e busquem no meio de tudo isso o equilíbrio. A palavra que tem que ficar para nós é prudência, combate a ignorância e o equilíbrio em tudo, e aí a vida irá bem. Estamos entrando, como o pastor Aldo comentou, na segunda fase dessa pandemia toda, né? Que é onde nós teremos registros maiores de mortes, pessoas provavelmente próximas de você
serão infectadas. E como é que você vai se comportar nesse cenário? Vai entrar em histeria? Vai ficar desesperado? Vai ungir a sua casa toda? Ou você vai ficar em quarentena com a sua família guardadinho ali, sem querer sair para cometer nenhuma loucura? Deixa que tem especialistas fazendo isso. A nossa linha de frente médica é responsabilidade deles. Muito bem. E não polarizar, nem politicamente, que já está polarizado, e nem em igreja. Eu lembro também que às vezes os crentes ficam nas redes sociais. No começo eu vi mensagens assim: cadê os pastores que curam? Cadê os... Gente, não perca tempo. Use a tecnologia para falar, para dar uma boa palavra, uma mensagem, um texto, mandar um abraço a alguém. Use a palavra. Procure olhar para o Senhor, procure olhar para os princípios que Deus estabelece na sua vida. Olha, nós temos um canal aí, YouTube. Eu recebi uma mensagem outro dia: olha, na hora do culto, acabou a energia em casa. Mas que bom que eu posso assistir o culto hoje. Você pode entrar no nosso canal do YouTube, fazer sua inscrição, dar um like aí e ativar o sininho. E na hora que você quiser assistir o culto, por que eu fiz questão de trazer essa live para cá? Porque você vai poder agora ter lá no YouTube, lá. Você quer ouvir novamente, ver informações, você pode ver. É isso, usa as ferramentas tecnológicas, tudo para o bem. Nós somos chamados para sermos sal e luz, para sermos pessoas de bem. Palavra de equilíbrio, como o Elton falou, e você tem que enxotar, expurgar, expulsar, exorcizar a ignorância da sua vida. Exorciza esse demônio da ignorância. A gente quer expulsar tanto demônio, né? Então, como é que você exorciza a ignorância? Buscando a palavra, buscando ler, buscando conhecimento. Procure organizar a sua vida. Eu sempre gosto de citar José. A primeira coisa que ele apresenta diante de um caos que ia acontecer no mundo da época do Egito, um plano. Tenha um plano. Você organiza a sua vida. Não precisa fazer aquele plano, mapa, planilha na sua casa. Não vamos chegar ao extremo. Mas tenha, senão daqui a pouco você fica dormindo, acordando, dormindo. Isso vai virar um tédio. Então organiza a sua vida. Você tem que se reinventar, se adequar. Isso é inteligência, saber escolher, saber selecionar. E Deus te deu para isso. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação. A irmã, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar o nome. A irmã Luciane Almeida pediu oração pelo um filho deixa eu ver aqui, pediu oração pela vida da minha enteada, que está com um filho na UTI, né? O seu esposo está isolado em casa com seus filhos. O nome dela é Kelly Cristina, que está na UTI, e o esposo é Bruno de Amorim Silva Amorim. Nós vamos orar. Se tiver mais algum pedido de oração, faça aí rapidinho pelo WhatsApp, manda o seu pedido de oração. Nós vamos orar por você, pela sua família. E você fica ligado na nossa programação nas redes sociais. Amanhã nós temos duas lives, umas 20 horas, com o pastor Cremon, pela Facebook de Guarulhos, MCI Guarulhos, e às 22 com a tribo de Gade, pelo Instagram, com o Lucas e a Bárbara. No sábado, às 20 horas, o culto aqui com os jovens. Semana passada foi um culto especial de louvor, o pessoal participou, foi muito legal. E domingo, às 10 horas da manhã, nós temos a live de oração com a pastora Renata. Deixa eu voltar aqui nos pedir oração. E às 18 horas, o nosso culto aqui, como estamos tendo todo domingo, e com certeza vai ser mais um dia de louvor, adoração ao Senhor, muito importante. Tá bom? Então, você vai ficar... E já está ficando pronto, eu já vi algum material das crianças, né? Que está sendo feito com o professor Miro e com o pessoal de Itacoaxetuba. Alguns vídeos já estão prontos, a gente vai começar a falar disso também. E também, lembrando que você pode fazer parte do grupo de vida online. Basta você procurar um dos pastores das respectivas igrejas, Guarulhos, Itacoaxetuba, Praia Grande ou Sede, e saber, os pastores vão te orientar como é que você pode fazer. Ué, você fez parte do grupo de vida? Pastor Aldo, eu faço parte de um grupo de vida, eu estou tomando uma surra daquele Zoom, mas eu vou aprender a entender ele. Conseguiu fazer um grupo já? Não consegui por qual... Nem na semana passada? Não, o Márcio hoje ficou de me ensinar. Márcio, te aguardo daqui a pouco para me orientar. Ontem eu tive um grupo de vida, foi muito bom. Bênção, né? Ouvir as pessoas assim que estão se sentindo cuidadas, né? Muito bom. Eu acho que isso é importante também, essa comunicação. Eu entender qual é a sua história dentro desse cenário, quanto entender a do outro, para saber se eu também estou ok, se eu também estou legal. E dar uma palavra de oração. Aproveitando aí, lembrando que hoje é o dia da voz, nesse momento a voz é afeto, né? Se eu ouvir alguém, hoje eu ouvi um áudio da minha mãe agora à noite, cara, fiquei até emocionado. Ela falou assim, faz 2 dias que a gente liga todo dia, minha mãe está lá na Bahia, minha mãe e meu pai.
E ela falou: "Ô, vocês, faz 2 dias que eu não ouço a voz de vocês." Coisa, né, Olha, que tocante, né? Mas a voz é algo importante, a voz de Deus, a voz poderosa, né? Salmos 27. 29. 29. Eu errei por 2, mas está E ali. você Ó. sabe que esse aspecto da voz começa na Bíblia? Você lembra que quando Isaac, ele vai abençoar o filho Jacó e Esaú, ele não está enxergando mais, Não, né? E como isso ele pela usa voz. pela voz, né? A voz produz a verdade. Quem me ensinou isso, quem chamou a atenção para mim, isso foi a minha filha, que falando de ela falou: "Olha, tudo começa na voz, Na né?" voz. E ouvir a voz de Deus é tão bom, né? Ouvir a voz do Senhor que nos acalma, mesmo sendo uma voz forte, poderosa, ela é uma voz. E é tão ruim não ter uma voz. Sabe o que eu lembrei agora? Sabe, Wellington? O Salmo 115 diz assim, que os deuses deste mundo que os homens fazem, têm boca, mas não falam. E as pessoas estão apegadas a eles. E precisam ouvir uma voz. Então você pode ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E tudo que nós fizemos aqui, o objetivo é eliminar nossa ignorância, é conhecer, olhar para a história, aprender, olhar que nem tudo está perdido. Como eu dizia, teve igrejas fechadas lá, mas a igreja é vitoriosa. Você, igreja, busque, ore, difunda a palavra, ame, ligue para alguém, mande uma mensagem para alguém, mande esse vídeo para alguém, compartilhe esse link, a pessoa vai ouvir, vai aprender. É assim que você vai crescer. Quero mandar meu abraço aos pastores ao pastor da Praia Grande, os pastores de Itaquá, da Bahia, aqui da sede, o pastor Marcelo, todos os pastores, a pastora Renata, que faz aniversário hoje, a pastora Marisete também, que está vivendo um momento difícil, que Deus possa fortalecer, a todos vocês da igreja, aos que estão aqui trabalhando, muito obrigado a todos, e vamos nos preparar para domingo de manhã, a live de oração, e às 18 horas o nosso culto, amém? Deus abençoe você. Não se esqueça de fazer a sua oferta, sua contribuição. Quero encorajar você. Repito, quero agradecer você que está sendo feito. Você tem feito e mandado o comprovante para nós. Então você pode fazer. Vou pedir que coloque aí os dados da conta da igreja. Eu quero encorajar você, porque nesses dias também a igreja tem tido esse impacto, né, econômico. Nós estamos aqui, há toda uma estrutura, sendo que a motivação maior da sua oferta não tem que ser essa primeira. A primeira motivação é ouvir a palavra de Deus, é seguir os princípios que nós aprendemos, e nossa oferta, nosso dízimo, é um ato de generosidade, de gratidão e de fé, acima de tudo, e de amor. É por isso que fazemos. Essa é a primeira motivação. E, obviamente, que é a segunda motivação, que a Bíblia diz, para que haja mantimento, manutenção na casa do Senhor. Então, isso é bíblico também. Então, eu faço um apelo a você, quero encorajar você. Você pode usar os dados aí que você está vendo, você pode fazer uma transferência. Nós temos 2 contas aí, sendo que a segunda conta da Caixa é o poupança, você tem que ter boa operação, tá? Para conseguir efetivar. Ou pode passar aqui na igreja durante o dia, fazendo nas nossas maquininhas, ou procurar um pastor, como você quiser. Guarulhos, da mesma forma, Itaquá, Quecetuba, Praia Grande, Bahia, procure os pastores. Faça isso, eu desde já te agradeço pela sua contribuição, sua participação, e oro para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus possa multiplicar isso, e nós vamos entrar numa recessão econômica, é inevitável, essa recessão já está aí, né? Já está aí, pessoas estão perdendo emprego. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor não deixe faltar o pão na sua mesa, não deixe faltar o suprimento na sua casa. Essa vai ser a minha oração hoje por você, e eu creio que Deus vai fazer isso. E que Deus abrevie esses dias, para que isso passe logo, e todos nós possamos voltar, e como vamos voltar? Não sabemos. Amém? Posso mandar um abraço? Lógico, por favor. Quero mandar um beijo para minha esposa Rose. Rose, um beijo, querida, eu já estou chegando. Espera aí, Cris, Sofia, papai os ama. Hashtag é nóis. É que ele estava esquecendo, se ele não fala, chegasse em casa. Aliás, eu mando meu abraço também à Rose, que tem um trabalho muito bonito aqui na igreja, com a dança, amém? Todos vocês, muito obrigado, Deus abençoe. Vou fazer uma oração, vou pedir que o Wellington faça uma oração também. Eu faço a oração final, para te abençoar e mandar meu abraço a todos vocês. Se tem algum pedido de oração aqui, deixa eu ver. Tem daquela irmã, não chegou mais nenhum. No chat também, deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma coisa aqui. Estamos terminando. Espero que você tenha participado, gostado desse enfim. Amém? Wellington, faz uma oração por todos nós. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Nós, como igreja, que tem que ser sal e luz para esse mundo, para
lhe dizer, Senhor, que nós estamos dispostos a esse trabalho, nós estamos dispostos a esse ministério, e pedimos a Ti, Senhor, que a Tua gloriosa e poderosa mão alcance os nossos familiares, aos familiares dos meus irmãos e das minhas irmãs que nos acompanham nesse vídeo agora, nesse momento. Guarda os nossos filhos, guarda os nossos pais, guarda os nossos idosos, Senhor, proteja-os, Pai, em nome de Jesus. E se porventura algum membro da nossa casa, do nosso lar, venha ser uma vítima dessa gripe, Senhor, que a Tua poderosa mão seja ali conosco, seja ali com eles. Senhor, abençoe os gestores desta nação, abençoe, Senhor, a cada um que tem uma responsabilidade no que diz respeito de cuidar de nós aqui, Pai, a classe baixa, que a Tua poderosa mão sobre eles estejam nos alcançando também, em nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos porque Tu és um Deus grande e misericordioso. Amém. Eu quero orar também neste momento. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade de poder difundir conhecimento para as pessoas e orientá-las. Neste momento te pedimos os parentes da irmã Luciene, Kelly, aquele rapaz também, os cunhados do pastor Moisés que está internado, os parentes do Muri, Senhor, que também estão internados, que o Senhor possa guardá-los, tem misericórdia. O pastor Sérgio Melo, tem misericórdia, levanta, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia de cada um. E, Pai, infelizmente, há muitas famílias nesse país que estão enlutadas. Conforta os corações, tem misericórdia, traz esperança para as pessoas, Pai, eu te peço. Abençoa os pastores e suas famílias, aqui no Brasil, lá na Europa, pastor Cício, pastora Kênia, todos os pastores da MCI, tanto aqui no Brasil quanto fora. Eu te peço, das igrejas, todas as igrejas, os teus servos estão falando, pregando, os irmãos que contribuem, que trabalham, que ofertam, abençoa os seus filhos, abençoa cada um, Senhor, cada um que tem pedido oração, que estão sofrendo, tem misericórdia, Senhor, cuida de nós, afasta todo mal nosso meio, em nome de Jesus. Varre desse planeta este vírus, Pai. Traz ao Brasil solução, traz ao Brasil vitória, nossa nação, a todas as nações, Pai. Dá sabedoria, como já disse o teu servo, aos gestores desse país. Eu te peço isso em nome de Jesus. E que a graça e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus. Amém. Deus abençoe você, você que faz parte de uma família que está enlutada, que perdeu alguém, que o Senhor te conforte, minha solidariedade a você, que o Senhor te dê força para seguir o teu caminho, você que tem alguém da sua família que está internado, que Deus te dê sabedoria e força, e que Deus traga de volta logo o seu parente para casa, todos vocês que estão sofrendo, que Deus possa consolar você. Participe conosco, nossa programação, você sempre vai ouvir uma palavra que vai te fortalecer, te trazer esperança, porque a esperança é necessária neste momento, e o amor de Deus, o amor vencerá, o amor nunca falha. Deus te abençoe, eu te vejo domingo aqui neste mesmo canal às 18 horas. Um abraço, obrigado, professor. De nada, pastor, estou à sua disposição. Amém. Tchau. Tchau.